tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje nós vamos continuar falando de formação populacional e diversidade cultural. Nós vamos utilizar o livro do aluno e o livro de atividades nas páginas que vocês veem aí no slide. Nosso primeiro exercício é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar exemplos de alimentos, objetos, vocabulário e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Você pode pesquisar em livros, jornais, revistas, sites, e aí você vai completar o esquema da contribuição desses povos para a formação da nossa cultura. Alguns exemplos já estão aqui, como o objeto bolsa canguru, o costume de tomar banho diário, a palavra arara, o lugar, né? A palavra Ipanema, que é o nome de um lugar. Nome de pessoas, você tem aqui Cauã. Alimento, você tem caju. Então, você vai completar essa lista com base no que você encontrar na sua pesquisa. Eu acredito que a internet será uma grande aliada. Ainda na sua pesquisa, você vai procurar informações sobre quais são os povos indígenas brasileiros, quais são os principais troncos étnicos? Quais são as unidades federativas em que estão localizados? E como é a vida nas terras indígenas? Estima-se que hoje existem 305 etnias e 274 línguas indígenas. Com base no material de apoio que vocês têm ao final do livro, esse exercício pede que você complete as informações no primeiro mapa, denominado Brasil, distribuição da população indígena, pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Você vai perceber que o nome dos estados está ali de acordo com a quantidade de indígenas em cada unidade federativa. Dessa forma, você vai colorir de marrom o estado de Amazonas, onde há mais de 80 mil indígenas. De rosa, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Roraima, onde há de 40 mil a 80 mil indígenas. De amarelo, onde há de 20 mil a 40 mil, você vai colorir, então, o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pará. De um amarelo mais clarinho, onde há de 10 mil a 20 mil habitantes indígenas, você vai colorir Santa Catarina, Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rondônia e Acre. De verde, você vai colorir onde há apenas de 2 mil a 10 mil habitantes indígenas, que são os estados de Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amapá. O mapa seguinte mostra a quantidade de terras indígenas no Brasil, sendo elas divididas entre declaradas, homologadas e regularizadas. O número 2 pede que você escreva o nome da sua unidade federativa, ou seja, o seu estado, e quantos indígenas viviam no seu estado em 2010, de acordo com o mapa que você coloriu. O número 3 pergunta: qual é a informação que está contida no segundo mapa? Bom, nós acabamos de ver que no segundo mapa a informação é a localização das terras indígenas no Brasil. O número 4 é pessoal. Ele pergunta se no estado onde você mora há atualmente terras indígenas. Você vai pesquisar e, se houver, registrar o nome delas, das etnias das quais fazem parte e os municípios onde se localizam. Já o número 5 pede que, de acordo com os mapas 1 e 2, você indique as alternativas corretas. Nós temos aqui: os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que há populações indígenas em todas as unidades federativas brasileiras. Isso é verdadeiro ou falso?
Grande parte da população indígena brasileira reside no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte das terras indígenas. E ainda, as unidades federativas com poucas terras indígenas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes que se declararam ou se consideram indígenas de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Quais são as alternativas corretas? A primeira e a segunda. Nós não consideramos como correta a alternativa de que estados com poucas terras indígenas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes que se declararam ou se consideram indígenas de acordo com o censo demográfico. E isso você vai conseguir conferir no mapa do nosso material de apoio. Esse exercício pede que você recorte as peças e as colhe nos espaços que você tem aqui, montando um quebra-cabeça. De acordo com os estudos sobre a população brasileira, essa imagem retrata diferentes povos africanos que deram início à formação populacional no Brasil, imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1800, ou a diversidade étnica e cultural da população brasileira? O que você acha? Bom, após o mapa, você vai perceber que ele representa a diversidade étnica da população brasileira. Temos diversos tipos de pessoas, vários traços diferentes físicos, né? Representação. Tudo bem? O segundo exercício diz que os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo a atividades relacionadas à alimentação. Sobre esse assunto, você vai ler o texto Atividades da Roça e procurar no diagrama as palavras em destaque. Para facilitar a sua busca, vamos ler o texto com bastante atenção. Entre as diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é tarefa dos homens. Primeiro, eles derrubam um trecho do mato. Depois de um tempo, quando o mato seca, colocam fogo para limpar a área e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza na roça, tirando os galhos e resto de árvores. Outras atividades da roça são realizadas pelas mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará, etc. Depois, mantém a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação. Quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem a colheita e os carregam em cestos de palha até as aldeias. Esse é o caça-palavras que você tem. E depois de algum tempo, você vai encontrar as palavras na seguinte ordem. Eu espero que esses exercícios tenham ajudado você a compreender o nosso assunto melhor e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!